Ainda temos Bênção e Maldição, de Jorge Linhares. E ainda temos Como Tomar Posse da Bênção, de R.R. Soares. Você pode estar pensando sentado em seu sofá, confortavelmente instalado em sua casa, nos assistindo. Tá? Você pode estar questionando, por que falar mal destes homens de Deus? Tá? Por que falar mal daquilo que eles andam fazendo? Dos ensinos que andam disseminando? Simplesmente porque os seus ensinos têm ameaçado a integridade da Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz, através de João, no capítulo 4, primeira epístola, tá? Para nós provarmos se os Espíritos são de Deus. O que nós temos visto, professor Marcos, é que nas igrejas o espírito crítico tem sido dizimado. Tá? Os ministérios, tá? E as igrejas encorajam a morte do espírito crítico. Isso é certo, professor Marcos? Passarmos a sermos cristãos e mitigarmos o espírito crítico? Não questionarmos mais nada? Não pesquisarmos na palavra de Deus? Não explorarmos se os ensinos a nós trazidos, tá, têm embasamento bíblico? Tá? Ou terão sido pecaminosos os bereanos, na época em que Paulo fez uma de suas viagens, e pregando o evangelho a eles, a Bíblia diz que eles foram mais nobres do que o povo de Tessalônica, porque a cada exposição do ensino paulino, eles vasculhavam a Bíblia Sagrada a encontrar qualquer eventual erro. Tá? Eles provavam o ensino de Paulo, e por que nós não podemos provar o ensino de Benihim? Provavam o ensino de Paulo, porque não podemos questionar o caráter teológico das obras de Kenneth Hagin? Questionavam Paulo, e por que não podemos citar R.R. Soares? Tá? Questionavam Paulo, e será que vamos ficar calados diante do assinte, da afronta dos falsos ensinos? Você está disposto a fazer mais pela verdade do que as seitas fazem pela mentira? Fique com esta reflexão. Professor Marcos, por favor. Interessante que a crítica sempre existiu, né, Marcos? No mundo. Sim. Até mesmo a crítica quanto à Bíblia foi criada no meio evangélico. Críticos que começaram a criticar a Bíblia, né? Achando que algumas passagens não eram literais, eram simbólicas. A crítica sempre existiu. Sim. Críticos de cinema, críticos de literaturas. Você mesmo que já leu muito literatura secular, como por exemplo romance, não é isso? E etc. Você sabe que existem críticos nessas áreas. As pessoas criticam, mas é uma crítica construtiva. É o quê? Para melhorar o autor, para procurar produzir algo de benefício e não de malefício. E nós aqui não somos contra as igrejas evangélicas, não somos contra as pessoas. Temos orado para que essas pessoas mudem de posição. O que acontece é que essas pessoas não estão querendo mudar. O que nós observamos, né, Marcos? É que essas pessoas não querem mudar sua posição doutrinária. Agora, queremos até mostrar que não somos os primeiros a falar sobre o assunto. Por exemplo, mostra alguns livros que já existem no meio evangélico, que seriam muito bons para essas pessoas lerem, e também provando que não somos os primeiros a falar sobre o assunto. Pode mostrar esses livros? Além da Bíblia Sagrada, nós temos as seguintes obras. Evangélicos em Crise, de Paulo Romero, renomado apologista. O Evangelho da Nova Era, de Ricardo Gondim, reconhecido apologista, brilhante conferencista. Temos ainda Cristianismo em Crise. Um câncer, veja a linguagem utilizada pelo autor. Veja a veemência. Tá? Um câncer está devorando a Igreja de Cristo. Ele tem que ser extirpado. Quem escreveu foi o presidente do Christian Research, o ICP dos Estados Unidos. Chama-se Hank Hanegraaff, presidente do Instituto Cristão de Pesquisas nos Estados Unidos da América. Além deles, os precedeu Judas, no capítulo único de sua epístola, dizendo, versículo de número 3, Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Isto por quê? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. E como são descritos esses homens? Ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Como você acabou de ouvir, Judas não ia escrever sobre o combate às heresias. Judas ia escrever sobre a salvação comum. Judas ia tratar de soterologia e não de heresiologia.
mas foi obrigado a mudar o rumo de seu tratado, foi obrigado a repensar o assunto que seria exposto para a igreja por causa da urgência do combate às heresias. Tá? Eu procurei escrever-vos sobre a salvação e tive que escrever-vos sobre batalhar contra os hereges, batalhar em favor da fé, ou seja, o conjunto de doutrinas que uma vez foi dada aos santos. Professor Marcos. Nós temos até muitos nomes conhecidos no cenário brasileiro. Por exemplo, nós temos Valnice Milhomes, certo? Valnice Milhomes, ela fundou agora recentemente, né, há poucos anos, uma igreja própria. Ela tem a Igreja Nacional de Jesus Cristo, certo? E esta igreja, ela tem ensinado algumas coisas preocupantes, né? Principalmente sobre a guarda do sábado, né, Marcos? Nós vemos aí um judaizante moderno, né? Um judaísmo moderno no meio evangélico, pessoas ensinando a guarda do sábado. Recentemente, ela também ela raspou a sua cabeça, né, Marcos? Raspou a sua cabeça, certo? Eu não sei em que sentido, que propósito que ela fez esse raspar a cabeça. Se ela fez algum propósito de obter alguma coisa de Deus, eu acho isso uma estupidez, né? Estupidez, porque eu não preciso raspar a cabeça, ou se não, fazer outro tipo de algo visível para mostrar que eu sou espiritual. Isso é uma aberração. Então, já pensou se todo mundo da igreja dela for raspar a cabeça? As irmãs lá, tudo raspar a cabeça? E mais impressionante, ela raspou a cabeça e agora ela tem usado uma peruca. Ué, então o que adiantou raspar a cabeça, Marcos? Você está usando uma peruca agora, né? Então veja bem, então nós observamos esse tipo de coisa no meio evangélico. E por exemplo, Valnice Milhomes, você podia contar mais algo sobre ela? Sobre, por exemplo, sobre a cura, sobre as doenças, que parece que ela não gosta muito de ficar enferma também, né? Assim como os pregadores, todos os outros pregadores da prosperidade, dos quais nós já citamos alguns, todos eles pregam contra a realidade das doenças. Tá? Nós vamos começar a mostrar biblicamente que isto não passa de falácia. E não estamos fazendo aqui uma apologia à doença. Não estamos, ou melhor, a doença propriamente dita, dizendo que você deve ficar doente. Não estamos fazendo aqui apologia à pobreza. Estamos defendendo a doutrina de Cristo. Estamos defendendo o fundamento doutrinário apostólico. Estamos preservando a verdade. Jesus disse certa feita, antes de sua oração sacerdotal, num dos últimos discursos aos discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se a palavra é a verdade, nós não precisamos crer em mais nada. Então, o que acontece com a senhora Valnice, que já foi uma missionária bastante abençoada na África, ao que nos consta em Moçambique, realizou um trabalho brilhante, mas resolveu abraçar uma outra doutrina. O fato de ter raspado a cabeça deve ter sido inspirado em Paulo, que em Sencreia tinha um tal voto, né, um voto ligado à época da lei, que o fez raspar a cabeça. Isso aconteceu porque ele queria preservar sua integridade física diante dos judeus, para os quais ele pregava o evangelho em primeira mão. O mesmo apóstolo aos Coríntios, no capítulo 11, nos traz uma outra mensagem. Ele não regulamentou isso como doutrina. E vamos começar a falar sobre o que a Bíblia diz acerca desse assunto.